Olá! Oi, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Ana Oliver e no vídeo de hoje vamos confeccionar essa linda bolsa. É uma ótima ideia para o verão, é uma peça bem legal, ela é muito versátil, ela fica tão bem para a praia como para a cidade, tá bom? E para estar fazendo essa peça, então, eu vou estar utilizando uma base retangular, eu fiz a minha em crochê mesmo, tá? Eu vou deixar o link do passo a passo dessa base aqui na descrição do vídeo, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, né? Então, eu já tenho essa base já aqui no canal, já o passo a passo, o tutorial dela. Então, é só você quiser fazer igual a essa mesmo, você pode vou deixar o link na descrição, tá bom? Também vou utilizar fio de barbante número 8, marcadores, agulha de 4 milímetros, agulha de tapeçaria, tesouras para os acabamentos. E para confeccionar minhas alças, eu estou utilizando essas argolinhas em MDF, que você encontra muito fácil em armarinhos, tá bom? Então, assim, eu fiz uma adaptação aqui nessa base, para minha peça ficar um pouco mais estruturada, mas essa parte aqui é super opcional, tá, gente? Eu cortei aqui 2 pedaços de EVA, medindo aqui o tamanho da minha base, e aí eu fiz uma costura, mas você pode fazer com cola, e eu preferi fazer uma costura mesmo com fio mais fino, com uma agulha de costura mesmo, costura de ida e volta, que eu quero esse fundo da minha bolsa bem estruturado. E aí depois, como eu vou estar colocando forro na peça, então não tem problema dessa costura estar aqui aparente, tá bom? Então, vamos dar início à peça. Inicialmente aqui, a gente vai fazer o nosso rezinho, né? Pra gente fazer a nossa laçadinha inicial, tá? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, uma laçadinha. Então, aqui, cada ponto que a gente faz, forma-se 2 alcinhas, né? Fica essas 2 correntinhas aqui, ó, do nosso ponto. E para me iniciar minha peça aqui agora, eu vou trabalhar somente com uma dessas alcinhas, tá? Aqui da frente. Então, eu vou pegar essas de trás, ó. Vou trabalhar com essa alcinha de trás. E vou trabalhar também com essa outra alcinha que fica atrás, ó. Todo ponto que a gente faz, atrás fica com essas... Olhando por trás, fica 2 correntinhas, tá vendo? Então, eu pego essa daqui da frente e mais essa daqui. Então, aqui e aqui. Então, aqui atrás ficando 2 alcinhas na agulha, tá? Pra fazer a laçadinha. Então, eu sempre inicio escolhendo um canto da peça por onde eu quero começar. Eu vou iniciar aqui, nesse canto aqui. Ó, então, à frente eu tenho 2 correntinhas, eu venho só na correntinha de dentro e laço aqui atrás essa outra alcinha daqui de trás, ficando com 2. Aí eu vou puxar meu pontinho inicial que eu fiz aqui, minha laçadinha, e vou trazer aqui pra frente fazendo um ponto baixo, tá? Aí esse pedacinho de fio aqui eu já deixo pra me prender aqui do lado, aqui por baixo, vou arrematando ele, tá? Aqui eu vou fechar, fazendo um ponto baixo. Então, essa primeira carreira vai ser só de ponto baixo mesmo, trabalhando nessas alcinhas, ó. Então, eu venho aqui, ó, tenho 2 alcinhas. Eu vou na minha próxima aqui. E aí, eu vou laçar a minha outra alcinha que fica aqui atrás também. Essa primeira carreira é toda assim. E eu já vou deixar essa minha linha aqui, ó. Que eu vou escondendo ela. Aí, laço, fazendo um ponto baixo. Vou fazer mais uma vez com vocês. Ó. Bem fácil, vem na minha outra correntinha. E já laço essa minha alcinha de trás aqui junto. Ficando com 2 na agulha. Vou deixando meu fio aqui pra me escondendo ele. E vou fazer a minha primeira carreira toda de ponto baixo assim, tá? Essa primeira carreira é bem fácil, bem simples de fazer. No próximo, como eu estou com o meu EVA aqui costurado, eu levanto um pouquinho pra mim poder conseguir fazer meu encaixe aqui. Deixo esse fio. E sigo trabalhando toda essa carreira assim, tá? Então, a gente segue trabalhando por toda a extensão mesmo da base, ó. Chegando aqui na viradinha, onde a gente tem os nossos aumentos aqui também, ó. Então, aqui pra ajudar, assim, você pode ir com o dedo
ajudar a encaixar a linha na agulha, porque fica um pouco mais apertado mesmo. Eu gosto de fazer assim, de não pegar só nessa alcinha, de pegar também nessa alcinha de trás, porque eu acho que a peça fica mais firme. Mas você pode trabalhar só com uma alcinha dessa aqui também, tá? Eu prefiro trabalhar nas duas alcinhas, que eu acho que a peça fica mais resistente aqui. O fundo dela fica bem, um acabamento bem mais legal, assim, eu gosto mais. Dá um pouco mais de trabalho, mas eu acho que o resultado fica mais legal, tá bom? É bem opcional essa parte aí das alcinhas. Então, aqui eu fiz meu último ponto, né? Então, a gente fez toda a volta na base com pontos baixos. Vou fazer o meu fechamento. Então, eu vou na primeira alcinha que vale o meu primeiro ponto. Então, todo ponto faz essas alcinhas, essas correntinhas. Então, a gente vai entrar na primeira correntinha do nosso equivalente ao nosso primeiro ponto. Vou pegar essa minha laçadinha, vou trazer ela aqui pra trás. Formando, então, aqui assim, ó, essa laçadinha vai formar a correntinha que fica igual essas aqui, ó. Tá? Então, eu coloco minha agulha aqui. E pego essa minha laçadinha também aqui na agulha. E aí, eu regulo para que fique bem compatível com as outras alcinhas, tá vendo? Então, ela vai igualar aqui essas alcinhas aqui. Aí, eu laço, fazendo uma correntinha. E agora, essa carreira aqui, a gente vai trabalhar ela em ponto alto. Então, aqui eu fiz uma correntinha, 2, 3 correntinhas, que equivale ao tamanho do meu ponto alto. Do meu primeiro ponto alto. Aí, eu laço, vou na minha próxima alcinha, que agora a gente vai dar sequência. Ponto por ponto, tá? Então, eu vou aqui na minha próxima, ó. Fiz o meu fechamento, vou aqui na minha próxima alcinha. Laço, dou altura, fico com 3 laçadas na agulha. Tiro 2, fico com 2. Aí, laço essas 2. E agora, eu sigo trabalhando nessas correntinhas aqui, ó. Nessas alcinhas aqui, ó. Pontos altos. Laço, dou altura, fico com 3. Tiro 2. Fico com 2. E laço e tiro as 2. Fazendo pontos altos assim. Então, agora a gente vai trabalhar em todas essas correntinhas aqui, pontos altos. Só repetição, tá? Até o fechamento de carreira. Então, aqui eu dei toda a minha volta de ponto alto, ó. Já começou a dar o formato aqui da nossa peça. E aqui agora eu vou fazer o mesmo fechamento que a gente tinha feito inicialmente. Só que aqui a gente, como é ponto alto, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai contar, né? A gente tem 1, 2, na terceira correntinha, tá? Na terceira correntinha que equivale ao nosso ponto alto, ó. A gente entra aqui por trás na nossa terceira correntinha. Aqui do ponto alto. E aí a gente joga essa laçadinha aqui pra trás, tá? Na terceira correntinha. Então, a gente passa a nossa laçadinha aqui pra trás. Mesmo fechamento. A gente vem aqui nas alcinhas, ó. E regula aqui. O fio deu uma desfiada aqui, mas já se ajeitou. E aqui a gente laça, fazendo uma correntinha, 2 correntinhas, 3 correntinhas, equivalente ao nosso primeiro ponto alto agora dessa carreira. Então, aqui eu vou seguir agora ponto alto cruzado. Então, eu vou trabalhar nos meus pontos altos aqui embaixo, ó, laçando por trás do ponto, tá? Então, aqui a gente vai fazer ponto alto cruzado, cruzando com ponto alto de baixo. Então, aqui eu tenho meus 3 pontos, corresponde ao meu ponto alto. Então, aqui eu vou laçar e vou vir aqui no meu próximo, ó. Eu fiz aqui meu ponto alto, eu venho já no meu próximo seguinte aqui, só que na parte de baixo aqui, ó. Da minha carreira de baixo. Vou laçar, vou ganhar altura, vou ficar com 3 laçadas, tiro 2, fico com 2 e laço, fazendo ponto alto mesmo. Então, eu vou fazer isso pelo seguinte, laço, fico com 3, tiro 2, fico com 2. Então, a gente vai fazer essa sequência aqui, ó, sempre trabalhando, laçando o ponto assim, ó, dando a volta por trás do ponto, saindo na frente. Laço, fico com 3. Então, essa vai ser toda a nossa sequência de carreiras agora, tá? Então, é só seguir
fazendo essa sequência de pontos altos, cruzando o nosso ponto alto de baixo. Na primeira, agora na segunda carreira não vai ficar um efeito ainda, não vai ficar muito visível o efeito, mas a partir da terceira carreira vai ficando um efeito bem legal. Então aqui é só repetição, até aqui eu volto pra gente fechar junto. Então aqui eu terminei essa carreira, como a gente vai fazer aqui? Então quando a gente iniciou essa carreira aqui, a gente fez um ponto alto e veio no próximo e fez o nosso ponto alto cruzado, né? Então ficou esse e esse inicial aqui, ó. Então aqui eu vou laçar, vou vir nesse ponto último aqui, vou fazer o ponto alto, vou dar altura. E aqui agora como é que ficou? Ficou 2, né? Ficou esse que eu fiz na frente desse, ó, que é o inicial. Eu vou unir aqui, ó, vou vir nessa alcinha de cima do ponto, ó. Vou fazer um baixíssimo aqui, ó. Então, agora na próxima volta a gente vai trabalhar esse mesmo ponto, ignorando esse que ficou atrás só, tá? Ele fica escondido aqui atrás. E aqui a gente segue. Então, aqui a gente segue laçando direto. A gente laça, já vem no próximo. Agora aqui a gente não faz mais correntinha para iniciar a carreira. Então, aqui a gente não vai ter mais fechamento de carreira. A gente vai fazer sempre direto. Então, aqui agora a gente laça. Vem no próximo. Dá uma altura. E faz o ponto alto aqui mesmo. Deixa duas laçadas. Fecha. Ficando assim, ó. E na próxima carreira, esse ponto vai ficar escondido aqui atrás. Aí na próxima, a gente já não vai vir fazendo fechamento, a gente vai vindo direto. Ó, então chegando aqui no final dessa terceira carreira, então a gente continua sem fechamento agora. Então aqui a gente tem aqueles 2 pontos, né, que ficou do fechamento, ficou lá atrás. Ele vai continuar lá, ó, vai ficar imperceptível, vai ficar escondido esse ponto. Então a gente aqui laça e vem no da frente, ó, ficou 2, tá vendo? Tem 2, então a gente vai deixar o outro lá atrás, ó, ficou 2, né, que ficou um em cima do outro aqui. A gente laça, faz o nosso ponto alto, normal, e a gente vem aqui no que a gente fez inicial, ó. A gente laça, e a gente vai aqui, ó, esse inicial que a gente fez, da altura, e faz o nosso, a gente segue, ó, laçando, fazendo nossos pontos altos aqui, dando altura no nosso ponto, e ó, o resultado vai ficando legal. A gente vai conseguindo ver como que vai ficando cruzado essas carreiras. Então, a gente segue trabalhando, laçando, cruzando o ponto alto de baixo. Então, aqui a gente só vai fazer repetição até a altura desejada da peça. Só repetição agora. Trabalhando todos os pontos, não deixando nenhum. E vai ficando assim, ó, vai ficando bem legal. E agora é só pegar o ritmo para seguir toda a peça. Até chegar nos outros detalhes que a gente vai fazer para os acabamentos. Terminando então aqui a quarta carreira, onde a gente não vai fazer mais o fechamento. Então aqui, olha, para você saber que quando você finalizar a peça, saber que foi aqui que você iniciou. Aqui dentro, onde fica aquele ponto onde ficou um sobre o outro, ó, aqui onde ficou, nesse nosso, aqui ó, essa sobra desse ponto aqui, a gente pode colocar um marcador, para quando você finalizar um pedaço de linha, de fio de outra cor, para quando você for finalizar a sua peça, você saber que você vai finalizar a sua peça aqui. Então, ó. E aqui a gente segue laçando, dando sequência, não tem mais fechamento. É só seguir. Continuar a mesma sequência. Vai ficando. Agora já dá pra a gente ver como é que vai ficando, né?
o nosso ponto, como vai ficando legal. Então, aqui a gente já tem 4 carreiras, ó. Que legal que já tá ficando. 4 carreiras. Já tá desse tamanho já. Então, é só seguir até a altura que deseja a peça pra gente fazer os outros acabamentos. Então, vai ficando bem legal. Então, aqui eu já cheguei no tamanho ideal que eu quero pra minha peça. Eu vou tirar a medida pra vocês. Ficou uma peça bem espaçosa. Esse é um barbante ecológico da marca Pluma, mas ele tem um toque bem macio, tá? E assim, ela chegou na altura, no tamanho que eu quero. Só lembrando que essa peça, ela dá uma leve laceada, tá? Então, aqui, vou tirar a medida. Então, aqui ela ficou, ó, 24 centímetros, tá? Ficou com 24 centímetros. Ficou um tamanho bom pra mim. E agora aqui a gente vai começar a trabalhar a alça. Eu já fiz as marcações aqui, mas é bem simples, bem fácil de fazer. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu fiz pra marcar minha alça. Aqui eu tenho o meu fundo da peça, né? Então, aqui no fundo, ó, a gente tem a quina, né? A nossa quina aqui, da nossa base. Então, aqui na quina da base, eu fiz assim, ó, eu venho aqui no meu ponto de quina, eu acho a minha quina, ó. Achei a minha quina. Eu venho no meu ponto de quina aqui, ó. Achei meu ponto da quina, ó. 2, 3, 4, 5. Aí eu subo, tá? Aí eu subo em linha e lá em cima coloco o marcador. Eu faço assim dos dois lados, ó. Aqui. Eu achei a minha quina, ó. Então, eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu subo, ó. E coloco meu marcador. Aqui em cima, ó. Que ele sobe em linha reta. Aí eu coloco meu marcador na alcinha do ponto, tá? É assim que eu acho. E depois dá uma conferida, contando nesse espaço de tempo desse lado aqui, ó, de ponto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu tenho 19 desse lado, aí eu vou deixar minha bolsa, minha peça certinha, e conferir se eu marquei do outro lado certinho, eu tenho que ter a mesma quantidade de ponto desse lado aqui, tá? Então, é bem fácil de achar aí pra você marcar a sua alça. Pode ver que o ponto, ele cria uma linha até embaixo, ó. Então, aqui pela base, fica bem mais fácil de fazer essa contagem. E aqui eu terminei meu último ponto no mesmo lugar onde a gente tinha aqui por dentro, né? Ficou sobressaltando um ponto, lembra? Coloquei o marcador aqui dentro. Então, a gente vem nesse mesmo lugar, também onde fica esse ponto que ficou, ó, tá? Aí a gente segura ele aqui, ó, pra fora e vê a linha dele. E aí você faz o fechamento. Então, aqui eu vou fazer assim, ó, vou colocar essa argola aqui, ó, embaixo, vou segurar. Vou pegar minha laçada aqui, ó, vou passar por entre essa argola, tá? E eu vou vir aqui no meu primeira alcinha, meu primeiro ponto. Vou laçar essa linha, vou passar pela argola, vou segurar aqui, ó, vou dar altura. Eu vou laçar de novo, vou vir de novo no mesmo ponto. Por onde eu lacei, no mesmo lugar. Dou altura. Continuo com as laçadas. Laço mais uma vez, agora eu vou no próximo ponto. Na próxima alcinha. Por dentro da argola. Passo dentro da argola, vou na próxima alcinha. Laço. Dou altura. Laço. Vou de novo agora no mesmo ponto que eu passei pela segunda vez. Laço. Dou altura, tá? Então, eu fiquei com essas laçadas aqui na agulha. E agora, eu venho o laço tirando todas, ó. Eu laço tirando todas. Feito isso, agora, ó, eu venho aqui. Então, feito isso, eu venho. Eu laço. Ó. Juntando tudo e fecho esse pontinho. Agora, eu folgo essa laçadinha.
Aí eu venho aqui na frente, ó, tá? Eu venho aqui, onde eu iniciei aqui antes de laçar pra entrar a argola aqui, ó. Eu tenho uma alcinha, duas alcinhas, então eu venho aqui, ó, nessa alcinha, nessa primeira antes, e pego essa laçadinha e passo ela pra frente. Trago ela pra cá. Tá? Um pouco desfiada. Pronto. Trago ela aqui pra frente. Aí eu vou trabalhar baixíssimo, entrando na mesma laçadinha aqui, ó, onde eu... Uma, duas alcinhas, onde eu fiz, né, os pontos pra prender a argola. Então, nesse mesmo lugar, eu venho, laço e faço um baixíssimo. Ficando assim, ó. Aí vem no próximo aqui, ó, mesmo lugar onde eu entrei também. Laço. E faço um baixíssimo. Ficando, então, nossa alça presa assim. Aí eu sigo fazendo baixíssimos. Nessas alcinhas aqui. De todos esses pontos aqui. Dessa nossa última carreira. Eu sigo fazendo baixíssimos. Até chegar na próxima marcação. Então, agora aqui é só seguir fazendo o acabamento mesmo. Baixíssimos. Ficando assim, ó. Até chegar na próxima marcação pra gente prender a próxima alça. Cheguei, então, aqui nessa segunda marcação. Vou fazer mais essa alça aqui, argola aqui. Ó. Então, é basicamente isso, tá? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nessa alça aqui. Então, a gente vem, entra pela argola aqui, ó. Vai na primeira alcinha. Laça da altura. Laça novamente, entra no mesmo, na mesma alcinha, no mesmo ponto. Laça da altura. A gente laça, vai para a próxima correntinha, para o próximo ponto, ó. Laça da altura, faz 2 vezes no mesmo ponto. Laça e da altura, ó. Então, a gente fica com essas laçadas aqui. Então, a gente laça, tira tudo, né? Passa, a gente fecha, ó. Tá? Aí a gente vira pra cá, desce aqui, ó, dá uma saltada aqui, então a gente vem aqui, ó. A gente entrou aqui, então a gente vem no antes, ó, no alcinha antes. Pega essa laçadinha aqui e a gente passa ela pra frente. E aqui, a gente dá uma ajeitada, né? E a gente vem no próximo, ó. Onde a gente entrou pra fazer a primeira laçada aqui pra prender a alça. Faz um baixíssimo. A gente vai no próximo também, onde a gente trabalhou. Laça, faz outro baixíssimo. E segue. A gente segue fazendo baixíssimos. Até chegar na outra marcação pra gente poder prender a nossa outra alça. Então, aqui eu prendi todas as argolinhas, ó. Prendi desse lado aqui também. Segui com baixíssimos e aqui finalizar com baixíssimo. Então, eu fiz aqui, vou fazer meu penúltimo baixíssimo. Ó, vem aqui até onde eu iniciei mesmo, que foi aonde eu iniciei. Melhorar a luz aqui. Então, agora eu venho aqui e corto a minha linha, porque agora a gente vai trabalhar a alça da bolsa. Vou deixar um pedaço de fio pra mim fazer o arremate. Vou puxar aqui. Trazendo meu último baixíssimo pra cá, ó, e vou passar aqui pra trás a minha linha. E aqui agora, é bem simples, é bem fácil o arremate. É só colocar a linha numa agulha de tapeçaria, tá? A mais larga que eu tenho aqui no momento agora é essa. Preciso comprar uma maior. Porque às vezes o fio não entra, né? Então, aqui agora é isso. Eu vou passar por aqui, eu vou esconder esse meu fio. Passando aqui, ó. Por entre os pontos. Então, arremate é uma coisa assim, bem fácil de fazer, é só... Se não tiver agulha de tapeçaria, o barbante é um pouco dificultoso você tá trabalhando com uma agulha, mas dá pra descendo esse fio aqui com uma agulha mais fina também, de crochê.
E aí eu vou escondendo ele aqui, ó, vou descer um pouco, descendo o mesmo fio por entre os pontos. E passando, pra esconder mesmo esse fio. E a gente vai escondendo até cortar. Agora, pra fazer minha alça, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar um pedaço do fio aqui, é o inicial do fio. Eu vou dar um nozinho aqui nessa alça. Ó, 1, 2, pra que fique bem preso, tá? Aí, aqui agora, eu vou dar mais uma volta. Aqui nesse fio. Eu vou deixar ele aqui, ó. E aqui, como é que a gente vai enfiar? No centro da argola. Eu vou puxar esse fio, vou trazer ele aqui pra frente, ó. Tá? E aí, eu vou laçar, fechando, ó. Fazendo um pontinho, tá? Aí, aqui, eu vou laçar minha agulha e vou passar dando voltas aqui por entre a argola, ó. Vou laçar, trazer e dar altura, ó. Fiquei com 3 na agulha, tá vendo? Eu fiz isso uma vez, vou fazer 3 vezes isso. Laço, entro com a agulha na argola, laço novamente, dou altura. 2 vezes, 3 vezes, e dou altura. Segurando aqui pra que fique tudo na mesma altura que essa linha. Aqui eu laço e passo por todos eles, ó. Todos esses, toda essa laçada, ó. Agora aqui eu fecho fazendo um pontinho, ó. Aí aqui eu faço mais uma correntinha e repito de novo, novamente, a mesma coisa. Laço, venho, dou altura, uma vez, 2 vezes, regulando a minha altura aqui, ó, pra que fique do mesmo tamanho. 3 vezes. Ó, 3 vezes. Aí eu laço, passo por todos, fecho, ó, ficando assim. Fecho, faço uma correntinha e viro. Aí eu vou posicionar pra mim fazer, agora, trabalho ao contrário. Aí eu vou repetir. Laço, vem aqui no meio, aqui, ó, nesse meio. Faço uma, 2, laço, sempre laço antes de entrar e laço pra voltar, ó, 3. Então, laço todos, fecho e faço uma correntinha. Laço, laço novamente, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, dando altura para que fique do mesmo tamanho. Passo todos, fecho e faço uma correntinha. Ficando assim, ó. Tá? E aí, só repetindo. Só repetindo, eu volto, laço, dou altura, 2, 3. Laço todos, fecho, faço uma correntinha e repito. Regula aqui a altura. 1, 2, 3. Laço todos, fecho e faço uma correntinha. Então, aqui eu vou trabalhar por 50 centímetros. Em média, é uma alça de ombro entre 45 e 50 centímetros. Eu vou trabalhar por 50 centímetros. Só repetição agora, repetindo até 50 centímetros. Então, já tô finalizando aqui, tô fazendo o último.
gente prender, prender nosso fio na argola. 2, 3. Agora a gente vai prender aqui nosso, ó como vai ficando legal, fica um efeito bem bacana, tá? Então a gente vai prender do mesmo lado, ó. Então aqui, ó, tem que ver o lado correto. Para prender. Então, eu tenho que voltar trabalhando de lá pra cá. Então, aqui, ó. Então, eu tenho que virar aqui a peça, ó. Vou fazer meu último aqui nessa argola já pra prender. Então, é desse lado aqui, ó. A gente vai virando, né? Fazendo virando. Desse lado aqui. Então, a gente tava trabalhando aqui, né? A gente tava fazendo assim e dando altura e laçando. Aqui a gente vai fazer diferente, tá? Que a gente vai trabalhar agora nessa argola mesmo. Então, aqui, ó, eu tô com a linha aqui, na agulha laçada. Eu vou aqui, dentro da argola, laço a linha, traz, dou uma altura, laço, faço novamente 2, 3 vezes. A mesma coisa que a gente tava fazendo na alça. 3 vezes. Aí, eu fico com essas laçadas aqui, ó, e eu passo. E aí, eu fecho, fazendo ponto. Aí, agora eu venho aqui, ó. No meio onde eu tava trabalhando, trago essa laçadinha pra cá, pra trás, ó. Faço um baixíssimo. Fechando. E volto novamente. Laço. Dou altura aqui, ó. Um pouco de altura, laço novamente. 2, 3. Aí, fico com essas laçadas aqui. Passo tudo novamente. Fecho, ó, tá? Aí, eu volto aqui. Novamente. Passo essa minha laçadinha aqui pra trás. E faço um baixíssimo. Fechando. Assim. E aqui a gente pode cortar a linha, tá? Pra fazer o arremate. Então, aqui eu vou cortar meu fio, vou deixar um pedaço pra mim fazer arremate. Aqui a gente puxa, ó. Tá? E aí a gente pode... Ó, tá bem seguro, bem preso. A gente pode passar numa agulha de tapeçaria aqui pra gente dar uma voltinha nele, tá? A gente dá uma... Prende um pouco aqui. Quiser subir mais um pouquinho e cortar o fio. Ó, a gente para... Tá aqui meu fio, ó, eu vou dar um aperto nele pra cá. Passo ele pra cá. Dou uma voltinha. Pra me dar um nozinho aqui. Ó, dou uma volta. Dando um nozinho nele aqui, ó. Fica bem preso, ó. Então, a gente faz o remate desse lado aqui e o fio que sobra aqui desse lado também. A gente dá um nozinho aqui, esconde um pouco e corta. Bem simples de fazer. E a outra alça também é a mesma coisa, né? É só a gente repetir a mesma coisa que fez desse lado. Pra fazer as duas alças. Então, finalizei aqui a minha peça. Deixa eu ver aqui como é que tá a luz. Tô com uma péssima iluminação aqui. Eu escolhi esse forro, ó. Escolhi esse forro, mas eu ainda não terminei de a costura, tá? Eu só coloquei aqui e dei uma eniavada, né? Com a linha, só pra poder ver como é que iria ficar aqui na peça. Eu escolhi essa cor, eu achei bem bacana essa cor de forro. Eu achei bem bacana esse tom, eu dei um contraste, né? Esse floral aqui com preto. E aí, acrescentei aqui esse cordão com tassel.
que eu falei que ainda vou fazer os vídeos, como eu faço os tasséis aqui, esses cordões. E assim, gente, essa alça também aqui, a peça é só para uma inspiração mesmo, né? Essa alça aqui pode adaptar também, pode fazer um cordão bem legal também, né? Pra poder estar passando aqui, ó, e fazer uma amarração, assim, a gente pode mudar bastante coisa aqui na nossa peça. Usar a criatividade, né? E eu até pensei em colocar esses detalhes aqui em laranja, né? Porque eu acho assim que laranja pro verão, assim, fica ótimo, maravilhoso. Mas eu não tinha, eu queria que combinasse com fundo, né? Eu não tinha uma estampa com cor de laranja. É uma ideia, né? Uma próxima peça, assim, que eu acho que laranja agora no verão, assim, vai ser cores bem fortes, assim. Bem legal pra estação, tá? Vou costurar um botão também, eu vou colocar um botão de imã mesmo, né? Só costurar aqui no forro, esses acabamentos aqui são detalhes só. Então, esse é o resultado do nosso vídeo de hoje, da nossa bolsa. Eu tô sempre trazendo aqui conteúdo em crochês para vocês que gostam de inspirações, modelinhos novos. Então, se você gostou desse vídeo de hoje, deixa o joinha de vocês, deixa o like de vocês, se inscreva no canal. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!